Olá, hoje a gente vai trabalhar o que aconteceu em 3 cidades com essa mesma comitiva, tá? Vamos falar de Tessalônica, vamos falar de Bereia e, por último e talvez mais importante, vamos falar sobre o famoso discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Esse discurso de Paulo em Atenas ele é interessante porque, na minha opinião, é uma confissão maravilhosa acerca do Deus em que cremos e de seus propósitos. E ele vai traçar ali a diferenciação entre os vários tipos de ídolos que existem e o Deus verdadeiro. Mas antes vamos trabalhar os acontecimentos ali de forma bem rápida, dando só uma pincelada sobre o que acontece em 2 outras cidades antes que Paulo chegue em Atenas. Primeiro ele vai a Tessalônica. Atos 17:1 diz assim: passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Eu vejo alguns pastores e alguns pregadores dizendo que o Antigo Testamento caducou. Ele não tem validade desde que o Cristo veio. O que você vai ver nas Escrituras Sagradas é uma coisa completamente diferente. O apóstolo Paulo está usando os escritos bíblicos daquele período, ou seja, o Antigo Testamento, para falar de Jesus. O próprio Jesus vai falar do seu ministério, quando ele lê lá o texto de Isaías na sinagoga, após ser tentado e ter vencido no deserto. O próprio Jesus Cristo usa o texto do Antigo Testamento para falar de seu propósito, seu ministério. Quando aqueles 2 discípulos vão pelo caminho de Emaús, Jesus Cristo usa exatamente os escritos do Antigo Testamento para corrigir a rota deles, explicando que o Cristo haveria de morrer. O apóstolo Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, ou seja, o Antigo Testamento não caducou. Lembro sempre do ensino de Jesus. Ele diz que o escriba bem instruído, ele é como um pai que distribui na mesa tesouros e tira esses tesouros tanto do novo quanto do velho. Jesus Cristo está elucidando exatamente essas 2 alianças. Ele diz que um bom escriba, um escriba instruído acerca do reino de Deus, ele fala dessa forma, instruído acerca do reino de Deus, ele tira do antigo e do velho, ele fala de Jesus e ele vê sombra de Jesus, ele vê Jesus Cristo no antigo e no novo. E aí vale sempre você ler a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é exatamente a ideia de um bom escriba, que entende o que existe no Antigo Testamento. Então essa ideia que a gente chama de anomismo, né? Ou antinomismo, melhor dizendo, essa prática teológica antinomista, ou seja, que nega o Antigo Testamento por causa da lei, ela não é bíblica e ela não é comportamento dos discípulos e dos apóstolos, porque também não era comportamento de Jesus. Então, versículo 4 diz: alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. E aí os judeus, né? Começava a perseguição. Nesse primeiro período, a perseguição quase sempre é por parte de judeus ou por parte de algum tipo de gentil que estava ferindo lucro, né? Com a escravidão religiosa que tinha sobre as pessoas. Geralmente era esse tipo de gente que incomodava, né? Esse tipo de gente que começou a perseguir. As perseguições estadistas, elas vão começar lá na frente. Começa primeiro com uma fake news de Nero, e aí depois dá uma brandeada e depois o negócio descamba de vez, né? Lá na frente. Mas assim, em primeiro momento são os judeus. Então os judeus ficaram com inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando por Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo.
Todavia, como não os encontrou, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Aí esses judeus aqui, eles usam a mesma acusação as mesmas acusações que foram utilizadas pelos homens que incitaram Pôncio Pilatos a condenar Jesus a ser crucificado. Dizer que eles atentavam contra o império, contra o César, contra o imperador. Então provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas recebendo fiança de Jason e dos demais, eles o soltaram. E aí o que acontece? Quando começa esse tumulto, Paulo e Silas rapidamente partem para Bereia, para a cidade de Bereia. E lá em Bereia eles vão encontrar um outro tipo de comportamento. O versículo 11 diz assim, os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se interessavam muito em receber a palavra. E eu acho interessante porque o texto fala mente aberta, eram mais flexíveis, mas não no sentido de que eram bobos, sabe? Mais francos, recebiam de peito aberto. Aqui a ideia de Lucas é que eles ouviam, mas tem um diferencial que faz a gente entender que a gente também não deve receber nada, nenhum tipo de ensinamento de peito aberto. E qual é o princípio? Está aqui, Pois se mostravam muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles tinham muita disposição em receber a palavra que estava sendo pregada ali. Tanto que Lucas não usa palavra aqui, e aqui o tradutor não coloca a palavra com letra maiúscula, ele coloca com letra minúscula. Por quê? Porque ele está dando a ideia não de que é a palavra de Deus, não com o mesmo status de escritura como ele usa quando vai se referir às escrituras aqui, colocando em letra maiúscula, mas sim dando a ideia de que os bereanos aceitavam e demonstravam interesse por qualquer tipo de argumento que fosse falado. Ele vai lá e fala, a gente para e ouve. Só que eles faziam uma coisa muito interessante que às vezes nos falta. Às vezes nós temos disposição para ouvir, mas nós não temos parâmetro, nós não temos o cânon, nós não temos a régua de medir. O termo cânon significa vara de medir, para medir a profundidade daquilo, para medir se aquilo ali está dentro dos limites do que nós devemos pensar, né? Eu gosto muito quando o John Stott fala que uma mente bíblica não é uma mente que cita muitos versículos, mas uma mente que entende e pensa de acordo com os parâmetros da Bíblia, porque as escrituras sagradas são a nossa vara de medir. Mais ou menos a mesma ideia de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então eles pegam ali, o cara pode falar, eles sentam, ouvem, beleza, legal, mostram disposição em ouvir, mas examinavam tudo para ver se estava de acordo com as escrituras. Tinha que passar pelo filtro das escrituras. Esse é o tipo de comportamento do bereano. O 12 diz: desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus, também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. Ou seja, os caras que estavam lá em Tessalônica agora vão também para Bereia perseguir Paulo e Silas. E aí, Paulo e Silas então saem daquela região e vão para Atenas. Versículo 15 diz assim: e os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com eles o mais depressa possível. E aí Paulo em Atenas começa a discursar. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia
de ídolos. Flávio Josefo fala que Atenas, nesse período, tinha cerca de mais ou menos 11.000 altares e imagens de adoração a deuses, né? O grego tinha deus de todo tipo, para tudo quanto é tipo de manifestação, tudo quanto é tipo de comportamento eles tinham. Até para as bagunças relacionadas à bebedeira, glutonaria e orgia, eles tinham o seu deus. 17. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam, o que este falador quer dizer? E outros diziam, parece propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Eles o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram, podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Aqui é Paulo chega em Atenas e aqui nós temos logo de cara a descrição do cenário do que era Atenas. O que era Atenas? Atenas era uma cidade fortemente influenciada por seus pensadores, fortemente influenciada pelos seus aristocratas. Nós vemos aqui a menção de duas escolas, a escola dos epicureus, a escola dos estoicos. Os estoicos são muito importantes que eles, de certa forma, alguns apontam que eles influenciaram o cristianismo, porque o estoicismo ele tem como base importante a ideia de desapego material, né? A gente um dia pode falar sobre isso, eu não vejo as coisas bem dessa forma, mas tudo bem. Gosto muito de alguns escritores estoicos, né? Aí eu posso citar, para começar aí, meu nome é Rubens Diógenes, então tem Diógenes, que é com certeza apontado inclusive como um dos fundadores da escola estoica. Nós temos aí Sêneca, eu gosto muito de Sêneca. Nós temos também, enfim, me fugiu o nome agora, temos mais um outro grande pensador que eu gosto bastante de ler, inclusive tinha terminado de ler um livro dele há alguns meses atrás, mas agora eu esqueci o nome dele. Mas enfim, eu gosto muito do pensamento estoico, acho ele interessante em certos aspectos, acho muito difícil de você conseguir viver daquela forma, mas tudo bem, ele influencia inclusive a tendência do minimalismo que está rolando hoje no mundo, tá? E aí, Paulo começa a debater com esses caras colocam Paulo no palco de todas as coisas ali no Areópago. Lá no palco de todas as coisas tem um altar, né? O texto diz que tem um altar, e no altar está escrito ao Deus desconhecido. Então eles dizem, diz aí sobre o que você está falando, eu vejo que você está falando sobre deuses estranhos. O grego amava as novidades de pensamento, e aí eles deram esse palco para Paulo falar. Deram esse palco para que Paulo expusesse aquilo que ele representava e veio propagar. Quando Paulo vê o altar ao Deus desconhecido, que tem muito a ver com a história de Epimênides. Epimênides é um dos 7 sábios do mundo antigo. Epimênides ele era conhecido por não adorar os deuses gregos, ele tinha um deus em particular. E aí tem toda uma história, depois se você quiser pode fazer uma pesquisa melhor sobre isso, mas tem a história lá desse altar, também é contada por alguns historiadores e pesquisadores do mundo grego, que diz que houve uma grande praga em Atenas, estava matando muitas pessoas, e todas as vezes que esse tipo de coisa acontecia, a religião daquele período entendia que aquilo ali devia ser a ira de algum tipo de deus. Então eles faziam sacrifícios que cada deus ali exigia segundo sua cultura, segundo a teologia que eles produziam acerca dos seus ídolos, e nada disso resolveu. Então, como última instância, eles decidiram apelar para Epimênides e o deus de Epimênides. Trouxeram Epimênides
e falaram para ele, sacrifica o teu Deus aí. E aí Epimênides fala que o Deus que ele servia não dividia altar com nenhum outro Deus. Então tinha que colocar, tinha que levantar o altar num lugar onde não houvesse altar de outros ídolos. E aí eles pegaram algumas ovelhas, soltaram as ovelhas no Areópago e ele falou, onde as ovelhas pararem a gente faz o altar. E as ovelhas pararam exatamente num dos poucos lugares ali naquela região ali do Areópago, onde não tinha altar construído. Lá eles construíram um altar, aí perguntaram para Epimênides o nome do Deus dele, ele fala, o nome do meu Deus eu não sei. Então eles escreveram bem grande, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo diz assim, quando começa o discurso dele no 22. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. E aí ele começa a falar de Deus. E esse é o texto que eu quero terminar com vocês aqui, porque para mim é maravilhoso o modo como Paulo fala acerca de Deus. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso é uma coisa interessante. Paulo começa a trabalhar a ideia de que Deus, ele é o agente de todas as coisas. Tá? Deus, ele não reage ao que nós fazemos, ele é soberano. Deus, ele é agente de todas as coisas. Ele é agente na criação de todas as coisas, ele é agente na reconciliação de todas as coisas, ele é quem age primeiro. John Stott fala que a primeira sentença do texto da Bíblia, no princípio Deus, corresponde ao fato de que Deus, ele não é pego desprevenido, ele não reage às coisas, Deus age. E aqui é basicamente dentro dessa ideia que Paulo vai começar a explorar a ideia do Deus dele. Diferentemente dos outros deuses, né, que vão contando suas histórias, quando você vai ler as teogonias lá, e você vai ver a história, né, de Gaia, né, e você vai ver a história de como a Terra, de Gaia e Caos, né, como eles começaram a originar todas as coisas, né? Aí é uma viagem que não sei se eu vou conseguir explicar isso agora, senão a gente perde muito tempo e o nosso tempo já é escasso. Mas é muito diferente o que a gente vê lá nas teogonias sobre a origem de todas as coisas, que é a base da mitologia grega para entender isso, para entender a criação do mundo. Nós vemos que Paulo vai criar um paradigma diferente. Deus criou todas as coisas, ele diz, fez o mundo, fez tudo que há no mundo, é Senhor do céu e é Senhor da terra. Não existe um Senhor dos mares, como eles diziam que tem, um Senhor do sol, aí tem um outro Senhor. Não, o Deus de Paulo é Senhor de tudo, não divide o senhorio com ninguém. Né? E dizia, não habita em templos feitos por mãos de homens. A presença de Deus está em todos os lugares. Isaías entra no templo para adorar a Deus, e a visão que ele tem de Deus mostra Deus e os serafins cantando e diziam que a terra inteira estava cheia da glória de Deus. Deus está em todos os lugares. A glória de Deus preenche todos os lugares do universo. Todo centímetro quadrado da existência tem e está preenchido pela presença de Deus. E aí ele diz, 25, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. O nosso Deus não precisa que você leve alimentos para Ele. O nosso Deus não precisa que você carregue Ele de um lugar para o outro. Deus não precisa dessas coisas. Por quê? Porque Deus, ele não é necessitado de nada. E aí Paulo diz, muito pelo contrário, pois Ele mesmo, quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. Além de Deus ser o agente, Ele é o provedor de todas as coisas. Deus não precisa que nós
sejamos provedores de nada para Ele. Ele não necessita de nós, muito pelo contrário, nós necessitamos dele. Todo o ecossistema, todo o ajuste fino do universo é conduzido pela dádiva e pela presença, pela bondade, pela compaixão e pela agência soberana de Deus. E aí ele continua. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Deus não está escondido do seu povo. Deus não está escondido daqueles que o buscam. A necessidade do homem por causa da queda era a necessidade de Deus. A queda foi mitigando cada vez mais. É por isso que eu acredito na depravação total. Não nos mesmos moldes de Calvino, mas acredito na depravação total. Amém? Acredito na depravação total. Então, assim, isso significa que nós não temos capacidade de escolher a Deus voluntariamente. Entendeu? Mas, uma vez que temos necessidade de Deus e o buscamos, Ele está disponível para nós. E aí você fala assim, mas se a gente não tem como buscar, como é que se a gente buscar Ele está disponível a nós? Porque Ele é a gente e Ele buscou meios de nos chamar e de nos encontrar. E através do Espírito Santo, pela palavra dEle, que age de forma sobrenatural, Ele cria em nós o desejo de buscá-lo. Jonas Madureira fala que uma pessoa, um pecador arrependido, que se prostra diante de Deus e confessa que é pecador, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, ele diz que mesmo que tateando no escuro, nós podemos encontrar. Deus está acessível através do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Mesmo que tateando no escuro, porque Deus é agente de todas as coisas. Não porque nós decidimos buscar, mas porque Ele se permitiu ser achado, nós temos condições de encontrá-lo. E aí Tiago vai dizer, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Por causa disso, Deus não nos deixa no vácuo, né? E aí ele continua, Ele de fato não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. E aí ele cita um poeta grego, ele diz, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata e a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus está muito longe disso. Deus não é um construto do homem, mas é Ele o Criador e construtor. Uma das coisas mais importantes da teologia da criação é que nós confessamos que Deus criou e não foi criado. Como a gente vê apontando na filosofia de homens como Marx, você vê na filosofia de homens como Freud, né? Você vê na filosofia de Nietzsche, você vê nas filosofias de hoje, ou seja, as pessoas tentando apontar que Deus foi criado, que Deus foi criado pelo homem. Não, Deus é o Criador de todas as coisas. E aí ele continua, versículo de número 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de homem que estabeleceu para esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando Paulo fala de ressurreição, e aí você precisa entender que o grego acreditava que esse mundo físico ele era inferior ao mundo espiritual, ao mundo das ideias, muito influenciado por Platão. A gente chama isso de dualismo, né? Que a gente acabou importando para nós aqui também na igreja, né? A gente tem um mundo secular e um mundo sagrado. Nós temos uma vida secular e uma vida sagrada, não entendendo que não existe vida secular.
A única coisa que existe é pensamento secular. Existe um modo de vida secular. É um modo que se divorcia de Deus, que não tem aliança com Deus, vive da forma que quer viver. Mas uma vez que nós nos tornamos cristãos, esse modo de pensar secular tem que morrer. E uma vez que ele morreu, nós só temos vida santa. Nós só somos convocados a viver um modo de vida santo. Então, quando falou de ressurreição de mortos, é uma barreira para os gregos. E aí eles dizem assim, o texto diz assim, mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dámaris, a quem eles ainda, e com eles ainda outros. Então, assim, houve uma resistência. Paulo vai lidar com essa resistência à ressurreição com o grego durante muito tempo. Depois você vê lá 1 Coríntios capítulo 15, Paulo lidando com isso de novo. Aí ele vai falar sobre a importância da doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. A doutrina de ressurreição de mortos é uma doutrina importante dentro do cristianismo. Ela é fundamental dentro do cristianismo. E aí, para a gente terminar, eu quero resumir aqui para você alguns pontos acerca dessa pregação. O primeiro deles, Deus é agente. Deus não reage. Deus não dá o segundo passo, Deus dá o primeiro. Tudo que acontece na criação é fruto da agência de Deus. Tá? A gente pode reagir fora da vontade de Deus? Pode. É isso que eu acredito com relação ao livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é o livre-arbítrio de decidir, primeiro, não se submeter à vontade de Deus e fazer o que é mal. Esse é o nosso livre-arbítrio. Segunda coisa importante, Deus, por ser agente, e aí Cristo é a manifestação do desejo e da permissão de Deus que nós o encontremos. Então, ainda que nós venhamos tateando no escuro, com muita dificuldade, sem nenhum tipo de sabedoria, nós podemos encontrá-lo. Por quê? Porque não depende de nós, depende dele. Ele se manifesta como... ele permite, na verdade, ser encontrado. Ele será achado de nós. Ele será achado por nós. Esse é o outro ponto importante. Ele criou todas as coisas, ele que criou o homem, não foi o homem que o criou, então não faz nenhum sentido nós fazermos imagens de esculturas criando algum tipo de Deus. Deus é que é criador de todas as coisas. Não fomos nós que criamos Deus, mas foi Deus quem nos criou. Por quê? Porque ele é o agente e ele reconciliou consigo todas as coisas no seu servo sofredor, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esses são os pontos importantes dessa pregação. Isso aqui é uma ótima confissão de fé, É muito mais legal, muito mais elaborada e muito mais significativa, por exemplo, que o credo apostólico, embora o credo apostólico seja bênção também, Mas aqui a gente começa a entender um pouco acerca do Deus a quem nós servimos. Amém? É isso que eu tinha por hoje. Essas são as considerações. Nós teremos ainda mais 2 aulas para explicar e fechar as nossas questões sobre o que aconteceu em Atos. E aí nós vamos focar exatamente no apóstolo Paulo e na mensagem que ele tinha que levar. Fiquem com Deus e até a próxima.